Lídia, seja bem-vinda. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cabral. Muito bom estar com vocês nessa tarde de sexta, com muita informação. Bom, obrigado aí por estar aqui. Você estava ouvindo a gente falando aí da pesquisa aí, falando até da pesquisa do IPESP aí, colocando o Lula na frente nas intenções, e o Bolsonaro segue com os 34%. Eu queria primeiro saber de você o que você achou dessa pesquisa. Quer dizer, mais uma pesquisa que coloca o ex-presidente Lula na frente. O que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. Sim. Inclusive eu estava analisando a de ontem na Paraná, que foi divulgada, né, e a de hoje do IPESP, dando uma olhada sempre aparecem os principais números, né, de intenção de voto, mas eu costumo dar uma olhada em todo o relatório da pesquisa. E eu achei uma coisa interessante, em comum as duas, os números são muito parecidos, mas tem uma coisa interessante, especialmente na da Paraná, né? Os números do IPESP são bem parecidos, então eu vou falar um pouquinho da Paraná, que foi a de ontem, que está mais divulgada, que é o potencial de voto. A gente se preocupa muito com essa questão de qual é o valor que tem agora, só que é um retrato, como vocês estavam falando, eu estava acompanhando aqui, é um retrato do momento. A pesquisa, principalmente agora que nós estamos praticamente há 4 meses da eleição ainda, ela não tem esse, digamos, poder preditivo, né? Ela já não tem, de fato, de acordo com a técnica da pesquisa, mas e ainda estamos muito longe. Mas esses números, o interessante, eu anotei aqui, porque são muitos números, eu vou dar uma lida aqui, alguns fatos interessantes. Primeiro, a evolução dos dois primeiros, né? A gente tem a eleição ainda polarizada, que de janeiro até junho, nessa série de pesquisas que foi feita tanto pelo IPESP como pela Paraná, esse dado aqui, a evolução dos dois gira em torno de 4% de intenção de voto. Do Lula em torno de 35% a 39% e do Bolsonaro de 25% a 29%, chegando aos números de hoje, né, que temos 45% com o Lula, 34% com o Bolsonaro. Isso é interessante. Por quê? Porque, apesar deles serem os mais conhecidos de todo, ainda está um número lento, né? Aí a gente pensa assim, estamos preocupados com o teto. Será que eles já atingiram o teto? O que a gente chama de teto? É o número máximo de eleitores que vão conseguir até agora. Então isso é preocupante, os próprios candidatos se preocupam, por quê? Porque pode ser que estacione e não cresça mais. Se você não cresce mais dentro da eleição, você tem 2 grandes problemas, ou você fica onde está ou você cai em queda livre. Né? São 2 questões interessantes. E analisando os números um pouquinho mais, dentro do potencial de voto, a gente tem 2 outros pontos importantíssimos, que o primeiro é a rejeição. Certo? A rejeição vai impactar diretamente nesse número, porque você tem, com o Lula, você tem 47% de rejeição, com o Bolsonaro você tem 51% de rejeição, o Ciro, que é o terceiro colocado nas pesquisas, você tem 47% de rejeição. O que quer dizer isso? Que essas pessoas não votam de jeito nenhum em nenhum deles. Então, é o que a gente chama de eleitores flutuantes para uma terceira, quarta, quinta opção. E o que é interessante, a senadora Simone Tebet, que começa a aparecer agora nas pesquisas, depois de toda a conversa entre os partidos, ela aparece com um potencial, o 1%, a gente colocar, ela só tem 1%. Porém, ela tem 25% de potencial de voto, que são aquelas pessoas que dizem que podem votar nela. Né, tem essa simpatia, pode ser que eu vote. Tem apenas 28% de rejeição, que no quadro geral, em relação aos outros 3, é muito bom, e tem 45% das pessoas afirmando que não conhecem ela o suficiente para decidir nesse momento. O que é outro ponto interessante para ela. Por quê? Porque esse potencial de voto dela vai chegar a 70%, e se a gente tirar a rejeição, ele chega efetivamente a 42%. Quer dizer o quê? Ela pode crescer 42%.
O Ciro ele tem uma diferença entre potencial e rejeição de 4%. A gente vê nas últimas campanhas que ele participou que ele sempre sobe até aí, né, 7%, 8%. Então, a margem de crescimento dele até hoje sempre foi essa, né? E o Lula e o Bolsonaro, eles ficam nessa disputa e existe a possibilidade do que se chama de terceira via, né, que na verdade não é terceira via, terceira opção de candidatura, correr por fora, caso eles não consigam conversar, dialogar com os eleitores até chegar mais próximo da eleição. É tanto que tem se evitado muito discussões polêmicas, se posicionar a respeito de questões polêmicas, principalmente no cenário econômico que nós temos hoje, exatamente para tentar manter esse número que tem até agora, entendeu? E isso é interessante a gente destacar esses pontos. Legal. Você estava falando aí da questão da rejeição. Eu estava até vendo aqui uma frase aqui do pessoal que está no nosso chat. O Diego Paganini colocou assim: então a rejeição ela pode definir a eleição. É isso mesmo? Exatamente, ela pode, com certeza, porque esse eleitor é o que a gente diz que é o eleitor que não pode ser convencido. Existem as categorias, existe o eleitor cristalizado, que é aquele eleitor que vota no candidato ou na candidata, aconteça o que acontecer. A pessoa cometeu um crime, matou alguém, aconteceu um desastre absurdo, mas aquela pessoa tem uma paixão e uma convicção de que vota naquele candidato ou naquela candidata. Esse é o eleitor cristalizado. O eleitor flutuante, a gente conhece no popular como eleitor flutuante, que é esse que dá o potencial de voto. É aquele eleitor que ainda está conhecendo os candidatos, está esperando o cenário, está pensando se vai decidir agora, quer ouvir as propostas e talvez decida isso até o momento da urna, certo? Porém, a rejeição, ela é aquela que é o contrário do cristalizado, imediato, né? De forma alguma a pessoa vota, né, naquele candidato. Então, existe uma antipatia, seja ela natural, adquirida, com relação ao que aconteceu na própria carreira política do candidato ou da candidata, e essa pessoa não muda de opinião. Inclusive, nas pesquisas a gente faz quantitativas e qualitativas também, às vezes a gente pergunta, existe possibilidade de você está rejeitando hoje, mas você poderia mudar de opinião até a eleição? A pessoa diz não. Então, essa é uma rejeição cristalizada. E pode, sim, mudar a campanha, porque quem rejeita, você vê uma evolução, eu costumo estudar a série histórica de pesquisa, e a rejeição também se cristaliza. Se você não tem essa flutuação e não tem um motivo que possa ser modificado, ela pode, sim, corroer esse seu potencial de crescimento. Um exemplo bem esdrúxulo, se você precisa de 40% para entrar, e você tem potencial de voto até agora de 20%, mas a sua rejeição está em 40%, a sua campanha já é inviável, porque as pessoas não vão mudar de ideia até lá. Por isso que eu destaquei esse ponto, que é importante a gente ver. Às vezes você coloca assim, candidatos só tem 1% de pontuação, né? Até vocês falaram aí do Emael, que todo mundo vê em todos os cenários. E dentre esses que estão pontuando até 1%, né, que tem o Janones, tem Eduardo Leite, alguns outros nomes que já apareciam no cenário, a Simone Tebet é a que tem mais potencial de crescimento. Por quê? Porque muita gente ainda diz que não conhece ela. Os outros, pelo contrário, muita gente diz que já conhece, mas não vota. Então é importante destacar que sim, a rejeição tem esse poder de decidir a eleição, e ela pode ser cristalizada e pode aumentar ao longo do tempo. No caso do Bolsonaro tem aumentado ao longo do tempo a rejeição, especialmente no público feminino, que já gira em torno de 61%. Então, se ele não consegue reverter isso até a eleição, ele tem um problema, já que a gente tem 54% do eleitorado feminino, né? O Lula também tem uma oscilação, só que as oscilações dele são mais difusas, né, entre vários públicos. Então, tem essa questão da rejeição precisa ser muito bem pensada pelas estratégias de campanha. Deixa eu te fazer uma pergunta. O eleitor do Bolsonaro dá impressão não, né? Ele é mais engajado. Assim, a minha dúvida é o seguinte: o eleitor do Bolsonaro aparentemente é mais engajado. Você vê Bolsonaro em algum lugar, tem multidão em volta dele. É fato isso,
não tem como discutirmos isso em relação ao fato dele não ser popular. A minha dúvida é, esse eleitor do Lula, ele é um eleitor tímido, ele é um eleitor que tem medo de sair da rua. O que acontece? Se você vê evento recente com Lula, não dá aquela multidão que dá com Bolsonaro. Então, qual é a relação do Lula com seu eleitor? Qual é essa relação íntima? Eu voto com Lula porque eu não quero Bolsonaro, eu voto com Lula, mas eu prefiro ficar na minha, porque você não vê aquela torcida tão forte que nem você vê em Bolsonaro. Isso. Eu costumo observar que tem algumas categorias, né, com relação ao eleitor do Lula, que é aquele eleitor cristalizado, que se identifica como petista, de esquerda, e principalmente lulista, né, que eles fazem a diferença entre petismo e lulismo. E esse é o cristalizado, que já vem histórico. E existe aquele eleitor que migrou para o Lula ao longo do tempo por simpatizar com as questões, por presenciar os primeiros governos dele, algumas evoluções no cenário político e social, etc. Só que quando vem o escândalo da Lava Jato, a prisão do Lula e todas aquelas questões, esses eleitores, eles começam a analisar as coisas. Então, tem alguns que votam sim, mas tem vergonha, né, como você coloca aí, tem essa vergonha de declarar o voto. Eu já presenciei, inclusive, candidatos que têm essa vergonha de declarar o apoio, imagine os eleitores, né? E tem esses que estão, sim, reavaliando, entendeu? Ele não tem mais esse potencial de arregimentar aquelas multidões absurdas. Por quê? Porque foi colocada à prova. Dentre os dois governos Lula, os dois governos Dilma, muita coisa se desfez nessa ideia de como era um governo Lula, da capacidade do Lula de resolver as questões. A gente está novamente em cenário de crise econômica que puxa uma crise política, e dentro disso a gente precisa de um candidato ou de uma candidata que personifique a figura que vai tirar a crise, né, mais identificado com a ideia de um herói ou de uma heroína, que vai trazer para as pessoas essa segurança de que é possível sair desse ambiente de crise. Aí o que a gente tem? A gente tem na história um Lula colocado no meio da última crise, né, que foi essa que explodiu com o escândalo da Petrobras, que vinha também um pouco dos resquícios do escândalo do Mensalão, de 2005. Então, existe essa desconfiança, sim, não existe mais esse eleitor absoluto do Lula passando de 50% a 60%. Existem essas pessoas que flutuam bastante, mas também tem a motivação desses eleitores. Culturalmente falando, a gente tem isso em eleição, que o eleitor diz assim, eu não quero perder meu voto, então eu vou votar em quem está ganhando. Então tem algum eleitor que espera até o final e diz assim, eu não quero votar no Bolsonaro, então só tenho, digamos, que o cenário seja Bolsonaro e Lula. Então só tem o Lula, vou votar o Lula porque só tem ele mesmo, né? Eu não quero no outro, ele diz assim, eu não vou perder meu voto. Existem todas essas situações, mas de fato o eleitor do Lula e eleitor petista, ele está, assim, mais reticente em declarar voto nesse momento, está pensando mais em observar como é que estão as posturas, e a gente também vem vendo um Lula um pouco confuso nos discursos dele, né? Para que público está direcionado o discurso dele? Para essas pessoas que já são eleitores cristalizados, para a militância, para os setores da economia e do empresariado? A gente está um pouco complexo nesse sentido. Uhum. A gente estava falando agora, antes de chamar, Lídia, que tudo é baseado em estatística, né? Então, o que está acontecendo hoje pode mudar amanhã. Então, nesse caso, por exemplo, que a gente está vendo aí um cenário de Lula bem à frente de Bolsonaro, é possível mudar? Então, isso é uma característica, então, da pesquisa de agora, por exemplo, até mais próximo da eleição, o Bolsonaro simplesmente virar nas pesquisas? Isso é possível acontecer já?
Sim, sim, com certeza. Principalmente quando começa o que a gente chama de campanha de rua, né? Quando o prazo legal da campanha, que é em agosto, começa e as propagandas de TV, os candidatos vão à rua e os eleitores se voltam mais para prestar atenção no que está acontecendo na campanha. Agora, curiosamente, já tem, inclusive a pesquisa do IPESP que aponta, mais de 60% da população já se interessando muito pela campanha. Mas ainda isso muito pontual. Quando chega no período agosto, setembro, já para o comecinho de outubro, quando é a eleição, isso fica mais acirrado. É possível sim, porque a gente vai ver quais são os discursos dos candidatos, como é que eles vão colocar as propostas que vêm em mente, como é que vai ser o embate entre eles, que isso é muito importante, né? Como é que eles vão disputar, né, na fala deles, se vai haver debate, se não vai, se eles vão se atacar, se não vão, que isso também agrada e desagrada o eleitorado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E especificamente nesse cenário eleitoral, as pessoas estão muito preocupadas com a questão econômica, a evolução. As pessoas têm uma ideia de que vai piorar muito ainda. Então, qual desses dois, vamos falar neles dois no caso, qual deles dois vai ser capaz de dar alguma resposta dentro da propaganda eleitoral, vai conseguir se comunicar com esse eleitor com relação a isso? Porque se for apenas para eles se debaterem, se xingarem ou se antagonizarem, isso vai trazer pouca mudança, mas é possível sim. E tem outra questão, que é o que a gente chama de o Bolsonaro tem a máquina. Quem está no governo tem uma visibilidade maior, tem uma possibilidade de mostrar o serviço feito bem maior, né? E a gente tem também a história recente um pouco negativa com relação ao Lula. Então, vai daqui para lá da capacidade, principalmente comunicativa dos dois, de conseguir chegar a esse eleitor. Então, tudo é possível. A gente diz que eleição até o último minuto, que você diz, acabou o momento, ninguém mais vota 5 horas da tarde do dia da eleição, tudo pode mudar. Então, tanto que durante a gente que faz estratégia de campanha, durante a campanha a gente faz pesquisas periódicas, no começo semanal, depois até diárias, dependendo de qual é o cargo que o cliente está disputando. Porque a figura muda de uma hora para outra. E também tem os fatores externos, né? O próprio cenário, o ambiente do país, pode acontecer alguma coisa, tem a história da guerra da Rússia, tem Covid ainda rodando aí pelo país, tem outras doenças misteriosas acontecendo, então tudo pode acontecer até chegar lá. E muda sim, a gente não pode dizer agora, no dia 3 de junho, que essa pesquisa determina que a eleição está ganha e que o Lula já é presidente, mesmo se for para o segundo turno. A gente tem que ter cuidado com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira eleição do mundo moderno aí foi 89, lá com Collor e Lula. Então nós já tivemos uma de Collor, 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma e uma de Bolsonaro. Então nós já tivemos 8 eleições do mundo moderno. Em alguma dessas 8 eleições, a terceira via conseguiu surgir em junho? Olha, de memória, vou te falar eu não lembro de ninguém. Que eu também não consigo lembrar. Mas a gente tem um cenário completamente diferente agora, virando o século, digamos assim. A gente tem esse novo eleitorado que está entrando, principalmente os jovens, que eles têm uma perspectiva diferente, né? Tem uma forma de ver as coisas muito mais rápida e também tem uma forma de se engajar diferente. Então a gente tem eles têm um apreço muito grande pelo que é novo, pelo que é diferente, por romper um pouco das estruturas. Então é necessário que alguns desses candidatos se comuniquem com esse novo perfil do eleitorado, que não tem só a ver com o jovem de idade, esse de 16, a partir de 16 anos que está entrando agora, tem a ver com o perfil de comportamento. Gente também da nossa idade, na faixa dos 30, 40, também mudou um pouco essa postura em relações de consumo e relações políticas e eleitorais. Então é importante a gente ver que também falta essa questão do pertencimento.
como é que esses candidatos estão dialogando? Essa terceira via é muito mais possível, assim como o próprio Bolsonaro foi possível em 2018, né, que ninguém acreditava muito, mas acabou sendo possível mais para o fim da eleição, não foi mesmo junho, né, foi mais para o fim da eleição, muito por causa também do próprio fato do episódio do atentado, ajudou muito ele ter essa visibilidade e conseguir chegar a mensagem dele a mais gente. E a gente tem agora, em 2022, essa insatisfação muito grande com os dois principais que se colocam aí. Isso abre um precedente para que outro candidato ou outra candidata consiga se comunicar. Infelizmente, o Ciro ainda não está conseguindo nesse momento, não sei se vai conseguir, porque ele está tentando mirar nesse novo perfil de eleitor, mas eu não sei se é possível, da forma como ele está se comunicando. Então, nós temos uma outra opção, pode ser que seja a Simone Tebet, ou pode ser que não venha mais ninguém. A virada de chave aí, na minha opinião, seria se ela conseguir se comunicar com esse eleitorado jovem e com esse eleitorado feminino, porque são os que estão em maior número e que têm o maior poder de decisão dentro da eleição. Uma questão. Você estava falando sobre a questão da maior parte do eleitorado feminino que é contra o Bolsonaro, e aí a gente tem aí a Simone Tebet como terceira via, né, uma delas, né? Mas o que a gente pode dizer que essa escolha da terceira via, principalmente aí pelo fato do PSDB ter dispensado o Dória, foi uma decisão correta? Foi uma decisão acertada? Ou foi um tiro no pé? Olha, essas decisões podem nos parecer um pouco, digamos, pessoais, né, dentro dos partidos, mas elas são muito baseadas em pesquisa também, especialmente em pesquisa qualitativa, onde as pessoas dizem especificamente o porquê que estão decidindo aquilo, se sim ou não, qual é o melhor candidato ou candidata. Na época da decisão, o que acontece? Na pesquisa qualitativa, as informações que a gente teve acesso, é que a figura do Dória tinha uma rejeição muito alta. E a gente sabe que o Dória, durante o próprio governo dele, tinha essa rejeição alta dentro do governo de São Paulo. Então, para a projeção nacional, ele trazia essa rejeição para os principais colégios e também acabava contaminando a própria coligação nos estados. Isso era complicado. A Simone Tebet é como se fosse um nome, é para o público nacional um nome mais novo. Ela tem um pouco mais de possibilidade de caminhar dentro. A rejeição dela era baixa, principalmente por esse motivo, nós não a conhecemos o suficiente. Então, quando você analisa a história política da Simone Tebet, ela tem menos pontos negativos do que o Dória aí dentro, né? Então, ela tem a possibilidade de andar um pouco mais livre dentro disso. E também ela consegue não contaminar as coligações nacionais. Por quê? Estaduais. Por quê? Se coloca assim, mas o Dória tinha um nome melhor para o nacional do que a Tebet. Mas a importância é que quando a gente discute isso no nível partidário, você tem que levar em conta tanto a chapa nacional, como as chapas que vão se desenvolver nos estados, porque o partido ele pode perder a campanha presidencial, mas se ele perde os estados, aí a eleição é toda perdida, né? Porque vai perder sua representatividade também, vai perder o poder de influência. Então, a possibilidade de se perder no nacional é algo sempre considerado nessas decisões, mas a importância dos governos estaduais é bem maior. Então, a Simone Tebet, ela tem essa circulação e essa possibilidade mais positiva nesse sentido dentro desse jogo de xadrez que são as decisões partidárias. Aqui a gente pensa assim, não, é melhor o Dória ou melhor a Simone, mas dentro dos partidos as decisões são muito mais detalhadas nesse ponto, né? Leva em consideração todas essas questões. Uhum. Fazer uma pergunta, se você não se sentir tão à vontade, pode falar à vontade aí do que eu vou te perguntar. Governos estaduais, olhando especificamente aqui para São Paulo, que é minha grande dúvida, o palanque de Bolsonaro provavelmente vai ser Tarcísio. Há uma chance gigantesca em relação a isso.
O palanque da Simone Tebet provavelmente vai ser o atual governador. E o palanque do Lula? Olha, é uma verdadeira incógnita também, eu concordo com você. É um pouco, eu não consigo enxergar até agora qual seria uma opção mais interessante, até porque a própria chapa do Lula é muito difícil, né, com o Alckmin na vice. O Alckmin tem uma história com São Paulo, mas uma história totalmente ligada e escrita dentro do PSDB. Você tem as lideranças petistas em São Paulo. Qual é a penetração até agora, como é que está esse pessoal, como é que estão as pesquisas desse pessoal. Eu não sei como é que eles vão conseguir montar esse palanque muito consistente em São Paulo, não. Confesso que ainda estou um pouco em dúvida. Porque tem Márcio França e tem Haddad, teoricamente. Será que alguém vai ceder? Alguém vai querer ser vice de alguém? Então... o Márcio França já cedeu, né, na outra vez, então não sei como é que eles estão vendo essa queda de braço agora, né? Exatamente. Em relação a Lula, voltando Lula, porque Bolsonaro é mais conhecido porque ele está atualmente no governo. Provavelmente o calcanhar de Aquiles de Lula nessa eleição vai ser toda a história que começou lá com mensalão, passou em apartamento e chegou no sítio. Esse provavelmente vai ser o calcanhar de Aquiles. Você acha que mesmo o eleitor de Lula que está em dúvida, aquele eleitor que pode ir, não sabe para quem vai, ele olharia para o lado possível econômico de Bolsonaro, que ele pode não achar bom, e ir para esse lado de Lula, que teve toda essa sequência de acusações, que agora a gente não pode dizer nem mais condenado, porque o STF cancelou tudo. Vai de investigações do Lula. Você acha que o lado econômico pode pesar mais do que o lado de uma pessoa sendo investigada por desvios? Olha, infelizmente pode, porque é claro que o PT sabe que esse vai ser o ponto de ataque, não tem jeito. Porém, tem uma questão aí, eles podem escolher colocar a Dilma para sacrificar, porque se você for fazer uma análise em termos econômicos, os dois governos do Lula estavam um pouco melhores, né, digamos assim, as coisas começaram a piorar em cenário de crise no final do primeiro governo de Lula, mas para a grande massa da população isso não apareceu, isso somos nós que sabemos, né, que somos analistas, jornalistas e consultores que estamos por dentro disso mais a miúde, mas eles podem colocar, a crise estourou dentro dos governos da Dilma, né? Então podem optar por colocá-la para sacrifício. E aí blindar um pouco do Lula dessa ideia de, não, mas durante o meu governo tudo ia bem, as oportunidades, a economia, as pessoas, todo mundo tinha comida, tem a universidade, etc. Tem essa possibilidade. Né, pode ser, eu acredito que eles façam isso sim, para blindar, porque até agora eles estão tentando trazer o que o pessoal chama o Lula mais humanizado, mais família, estão tentando descolar dessa ideia do injustiçado, de que foi preso. Ele fala isso muito pontualmente, mas ele traz para a campanha um teor um pouco mais lúdico, traz, por exemplo, o próprio casamento dele agora, no mês passado, né? Como é que um casamento no meio de uma campanha, quem faz campanha sabe que isso é um verdadeiro caos, né? Por mais que nós estejamos em junho ainda, mas dentro da lógica de campanha nós estamos em planejamento estratégico, então já está tudo na maior correria, né? Então é um verdadeiro caos, separar uma campanha para fazer um casamento, etc. E toda aquela ideia que foi criada em volta do romance, de tudo maravilhoso, para trazer ao Lula essa aura de pessoa que se identifica com a gente, que está vivendo uma história de amor, que tem uma segunda chance, que é tudo muito lindo. Para quando chegar mais na frente, que esses ataques começarem, você já ter um pouco mais de empatia das pessoas. Então eu acredito que eles vão trabalhar nessa linha, né, mais lúdica, mais identificada, até chegar um pouquinho mais para frente, julho, por aí, e quando começarem a surgir os ataques de fato, muito provavelmente coloca essa crise na conta da Dilma,
para tentar fazer com que as pessoas esqueçam um pouco mais do que aconteceu, né? Afinal de contas, a gente tem de 2005 até agora. É um bocado de tempo para as pessoas irem lembrando, né, rememorando. Se a campanha do Bolsonaro souber usar isso muito bem e trazer para as pessoas as consequências disso, aí sim eles vão ter um problema bem grande. Você falou aí questão de campanha, e eu tô vendo aqui que saiu aí a campanha do Bolsonaro. Ele foi lançada ontem, a nova campanha, né? E o slogan da campanha do Bolsonaro, não sei se foi feliz, mas ele colocou o seguinte: sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, ninguém segura esta nação. Tá praticamente filosofado, mas colocou sem pandemia, justamente no calcanhar onde ele está sendo mais atacado, justamente nessa questão da pandemia. E é justamente isso que eu queria falar, ou seja, o Lula está tentando se colocar como uma pessoa família, pelo fato aí de ter aí casado, e o Bolsonaro aí com esse slogan colocando sem pandemia, sendo que a gente ainda está vivendo a pandemia. Cada um com seu calcanhar de Aquiles, exatamente. Né? Exatamente. Na verdade, eles estão jogando aí com uma projeção, né? Uma coisa é o governo, outra coisa é a campanha. Nós estamos falando de campanha em termos de marketing eleitoral. Você trabalha com essa questão da projeção, na mobilização de emoções e sentimentos e ideias e reflexões. O que ele está colocando aqui é um país que estará sem pandemia, que está e continuará sem corrupção, né? Então, como coloca assim, continuem, a interpretação é mais ou menos assim: continuem conosco, que a gente vai chegar. O ponto de chegada é um Brasil sem pandemia e sem corrupção. É claro que, como você diz, às vezes fica um pouco infeliz, porque uma coisa é o que você diz agora, outra coisa é o que está acontecendo na realidade agora e como as pessoas vão entender. Esse slogan tem um efeito muito interessante dentro da própria campanha, a partir de agosto. Né? Porque você já trabalha uma série de elementos como vídeos, jingles, etc., para trazer para essas pessoas essa ideia de que ele está falando do futuro. Mas quando você coloca agora, realmente você consegue confrontar e vir um pouquinho desse calcanhar. Dizer assim, não, mas a gente ainda está no meio, os casos estão aumentando, não sei se tem variante, se não tem, se tem doença nova, que a gente vai voltar a usar máscara, está todo mundo muito nervoso ainda com relação a isso. Então é como se ele estivesse negando a realidade, né? Assim como parece que o Lula está negando a realidade do que aconteceu com o Mensalão e a Petrobras. Pois é. E a cloroquina sumiu agora, né? Mas enfim. Mais algum assunto, Cabral? Eleição sem Copa muda algo? Primeira eleição desde Collor que não temos uma Copa entre festa junina e eleição. Pois é, né? Vai fazer falta uma Copa aí. Na verdade, a Copa... Eu tô com medo de antecipar, entendeu? Sim, ela faz com que a campanha fique mais concentrada, né, para depois, desvia a atenção das pessoas. Então, a gente vai ter um clima eleitoral mais alongado. E eu acho isso super positivo, porque é importante que as pessoas comecem a observar os movimentos, a pensar, a conhecer quem são os candidatos, sejam os que já estão aí bastante conhecidos, sejam os que ainda vêm por aí, para ver se tem alguma coisa diferente, se o discurso dessas pessoas está diferente, ou se nós temos os mesmos rostos e as mesmas falas, né, o tempo todo. Então é interessante, eu acho que a ausência da Copa nesse sentido, para nós, pode ser bastante positivo, principalmente porque a gente vem experimentando esse pós-pandemia, não pós-pandemia no sentido do slogan do Bolsonaro, mas o pós-tensão de pandemia, né? Quando a gente ainda estava um pouco mais isolado, um pouco mais temeroso, né, do que estava acontecendo. Esse cenário agora de transição, as pessoas estão prestando mais atenção nas coisas, né? Como é que vão resolver os problemas reais que a gente tem, de que a gente leva um susto todo dia que vai no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, a gente se preocupa se a gente
gente vai conseguir comer amanhã, ou se a gente vai conseguir manter o filho na escola, ou vai manter a empresa aberta. Então, todos os setores da sociedade estão com preocupações comuns. Os níveis são diferentes, mas as preocupações são as mesmas. Então, as pessoas estão muito mais atentas. Quem é que vai fazer alguma coisa com relação a isso? Como é que vão fazer? Então, quando você tira o lúdico da Copa do meio disso, você mantém as pessoas concentradas. E isso é bom para a população, mas é uma preocupação a mais para os candidatos e candidatas. E isso melhora muito mais a democracia, na minha opinião. Com certeza. Lídia, muito obrigado pela sua participação aqui no BMC Market. Muito boa entrevista aqui, bons esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Daniel. Obrigada, Cabral. Prazer falar com vocês. Boa tarde.